Bem, eu venho aqui fazer um breve e curto vídeo sobre a questão do dom de línguas bíblico. O meu propósito é definir o que é o dom de línguas bíblico à luz das Escrituras e mostrar qual foi o papel que o dom de línguas bíblico desempenhou no corredor da história e também falar sobre algumas questões de alguns textos mal interpretados e, por último, fazer uma afirmação com evidências de dois argumentos, um argumento textual e um argumento histórico, que nos vai ajudar a concluir se o dom de línguas bíblicas está em vigor hoje ou se já cessou. Cessou ali propriamente no período do primeiro século. É essa a questão. Bem, primeiramente, o dom de línguas bíblico, dentro da evidência eterna, ou seja, o dom de línguas bíblico descrito e bem fundamentado na palavra de Deus, tem estas características. Era para ser praticado no máximo por 3 pessoas, um de cada vez, dependente do dom de interpretação, e era de natureza idiomática. Eram idiomas humanos e não línguas angelicais. Outra coisa, qual é que foi o papel desempenhado do dom de línguas bíblico no corredor da história? Bem, serviu como sinal de juízo para as nações, para o povo judeu, por nações que vinham de outra língua falar as verdades de Deus àquele povo, ou seja, uma língua estrangeira, vinha falar das verdades de Deus ao povo judeu. Isso era um sinal de juízo que Deus já tinha prometido. Isso pode ser em Isaías 28, no versículo 10. Em Isaías 28 podemos ver essa afirmação, que um povo estrangeiro iria vir para Israel comunicar as verdades de Deus. Então, o dom de línguas, que eram idiomas humanos, falado por pessoas que não entendiam e não conheciam aquele idioma em que estavam a falar, mas eram governadas, eram movidas por Deus a falar aquele idioma que elas não tinham nenhum contacto ou conhecimento. Então o dom de línguas foi um sinal de juízo para o povo de Israel, para a nação judaica. Segundo, o dom de línguas serviu para equipar a igreja no primeiro século e os apóstolos para a evangelização, para a pregação, para alcançar outros povos de outra língua que eles não conheciam. Pois aquilo era um tempo em que havia uma separação a nível idiomático, a nível linguístico, e que Deus, de forma sobrenatural, capacitou aqueles homens a falar línguas humanas que eles também não conheciam para atingir outros povos. Isso pode ser visto em Atos 2. O dom de línguas, por último, foi usado em contraste com o que aconteceu na Torre de Babel, onde o povo se uniu para, de certa forma, blasfemar contra Deus, declarar independência. Deus desceu, o texto diz claramente que Deus desceu sobre aquele acontecimento e dividiu as línguas e confundiu as línguas. Então, em contraste com o que aconteceu em Babel, Deus, por meio da igreja, por meio da instituição da igreja, Deus uniu os povos no corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo falou de uma diversidade de idiomas ali no dia de Pentecostes. Então, estes foram alguns papéis escatológicos, alguns papéis da história da rendição que o dom de línguas exerceu. Então, o dom de línguas era um sinal que foi dado de forma total, não de forma incompleta. O dom de línguas foi dado na sua totalidade ali no período do primeiro século, com estes 3 objetivos. Então, também tinha estas características que eu mencionei. Era para ser praticado dentro das comunidades cristãs por 3 pessoas no máximo, um de cada vez, dependente do dom de interpretação, e tinha que ter esta característica muito especial que era idiomas humanos. Agora, aqui existe uma grande confusão entre os pentecostais que afirmam que realmente ali em Atos 2 a suposta manifestação do Espírito Santo na questão das línguas foram idiomas de outras nações, mas que em 1 Coríntios capítulo 14 já se trata de outro fenómeno, trata-se de outro acontecimento. São línguas inteligíveis, são línguas sobrenaturais, são línguas angelicais. Bem, aqui existe um grande equívoco. Não existem razões bíblicas para haver 2 tipos de línguas. A Bíblia só nos mostra um tipo de dom de línguas, que era, como eu mencionei, idiomas humanos. Era a ação sobrenatural sobre um povo, sobre uma pessoa. Dar-lhe a capacidade, a condição de falar outra língua que ele não conhecia e que não tinha intimidade. Então, como é que nós conseguimos refutar essa ideia? Bem, no capítulo 14,
Quando Paulo fala sobre o dom de línguas, propriamente aqui no versículo 21, no capítulo 14, no versículo 21, Paulo cita um texto do Antigo Testamento. É só ler. Paulo diz assim: está escrito na lei, falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, e diz o Senhor. Então, Paulo aqui vai buscar essa relação, esse papel do dom de línguas bíblico naquilo que eu mencionei anteriormente, que tinha este papel de juízo profético para a nação judaica. Agora, a questão aqui não é tanto esta que eu quero focar. Eu quero focar sobre esse equívoco que existe. Em Atos, realmente os carismáticos afirmam, porque não podem negar, porque é textual, é claro, lá diz que falaram noutras línguas de outras nações. Então ali há línguas humanas, línguas que já existiam na Terra, mas que eram desconhecidas para os falantes. Então a questão é que eles dizem que o capítulo 14 é outro tipo de língua. Essa é a grande questão. Eles dizem que o capítulo 14 fala de outro tipo de línguas em relação às línguas que foram praticadas no capítulo 2 de Atos. Mas a prova cabal e a prova que acaba por refutar essa ideia é afirmar que Paulo, quando trata no capítulo 14 sobre o dom de línguas, ele tem em mente idiomas humanos. Como é que tu podes provar isso, Donai? Bem, se olharmos o argumento de Paulo sobre que está no capítulo 14, que se refere propriamente à questão do dom de línguas, nós vemos que Paulo tem em mente acerca do dom de línguas, idiomas humanos, quando ele faz a citação de Isaías 28, no versículo 10. E ele cita esse trecho das Escrituras do livro de Isaías no capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo 21. E quando nós vamos para Isaías, vamos para o capítulo 28, vamos para o versículo 10, se não estou em erro, acho que é estas as referências, que a Isaías 28, versículo 10, o que está ali a ser tratado em relação às línguas são línguas de uma nação, são línguas humanas. Então podemos afirmar com toda a certeza que o que Paulo tem em mente no capítulo 14 de 1 Coríntios são idiomas humanos em relação ao dom de línguas. Paulo em nenhum momento coloca a possibilidade do dom de línguas ser língua dos anjos. Muitos irmãos estão a dizer: mas eu sei um texto, capítulo 13. Não. Ali trata-se de um exagero descritivo, uma hiperbole descritiva exagerada para ressaltar e fazer uma comparação com o alvo mencionado e o alvo de valor requerido por parte de Paulo, que é o amor. Então, Paulo faz um exagero descritivo, é uma hiperbole linguística, uma hipérbole é um exagero descritivo de uma realidade que não é literal na sua descrição. Então, Paulo está a dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não está a pôr isso como uma realidade existente, vivida por si, mas como uma descrição exagerada e algo para além do que se espera, para ressaltar o grande valor, a grande preciosidade do alvo central do seu argumento, que é o amor. Ele está a dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse todo o meu dinheiro aos pobres, ainda que eu desse o meu corpo a ser queimado, isso nunca aconteceu. Se eu não tivesse amor, esse exagero, essa grandiosidade toda, nada valeria. Então o argumento de Paulo é fazer um exagero descritivo destes conceitos que ele menciona para valorizar a questão do amor. Então ele apanha da língua dos anjos e diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, algo que está para além de nós, mesmo assim, se eu não tivesse amor, eu ter comunicação angelical para nada valeria, mas isso não é uma realidade. Isso é um exagero linguístico, é um estilo literário que ele usa para mostrar o grande valor do alvo que está a ser tratado do capítulo 13, que é a questão do amor. Então, esta questão já ficou refutada. O dom de línguas é idiomas humanos por evidência interna, por evidência bíblica. Não é por suposições teológicas, é por suposições escriturísticas. Não é de livros de homens, é de livro das Escrituras. Atos 2 é claro que se trata de idiomas humanos. O argumento dos pentecostais é que
O capítulo 14 de 1 Coríntios, ali mostra uma descrição diferente do dom de línguas que se passou no dia de Pentecostes. Mentira. Mentira, porque eu já provei que o que Paulo tem em mente sobre o dom de línguas bíblico no capítulo 14 de 1 Coríntios são idiomas humanos, porque ele faz uma citação para fundamentar, para justificar o seu argumento em Isaías 28, no versículo 10. E quando nós vamos para esse livro, para esse versículo, ali está claro que se trata de idiomas terrenos, idiomas humanos, idiomas dos povos. Então, o dom de línguas bíblicas não é um balbuciar de palavras sem sentido, como nós vemos por aí, um blabachura, nada disso. Isso é tudo invenção do movimento pentecostal. Não trata-se do dom de línguas bíblico. Agora, a questão aqui que se trata é, ok, o dom de línguas bíblico é segundo aquilo que tu descreveste. A questão é, Donai, se sou ou se ainda é possível esse dom estar em aberto e ser legítimo a Igreja buscar. Bem, não. Não pelo simples facto. A evidência que eu tenho são dois argumentos, como eu mencionei no início, o argumento textual e o argumento histórico. Bem, o argumento textual encontra-se no capítulo 14 de 1 Coríntios, a partir do versículo 8. Leiam comigo. O amor, aqui a ressaltar a questão do amor, jamais é vencido, mas havendo profecias serão extintas. Havendo línguas, silenciarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Bem, aqui Paulo, eu não vou tocar naquela questão do perfeito, eu tenho a minha opinião, tenho uma opinião bem formada, bem fundamentada, que noutro vídeo irei explicar. Eu acredito que sim, que é o cânon, é a revelação, é o conjunto de documentos inspirados que há de chegar a um estado completo, e já chegou. Outros dizem que é a vinda de Cristo. Eu tenho 4 razões que provam que essa questão do perfeito não se refere à segunda vinda de Cristo. E depois tem uma razão também dentro do texto que prova que esse perfeito não se refere ao aperfeiçoamento dos cristãos. Bem, eu creio sim que o perfeito é o cânon concluído. Mas não é isso que eu quero tocar aqui. O que eu quero tocar aqui é provar biblicamente que o dom de línguas bíblico, como eu descrevi já no início e no meio do vídeo, cessou no final do primeiro século da era cristã. Ou seja, o dom de línguas já não existe, nem irá existir, nem irá ser restaurado, porque cumpriu o seu propósito no tempo que lhe foi proposto. Bem, como é que tu provas isso, Donai? É uma afirmação ousada. Bem, eu creio e tenho a plena convicção que estou certo, porque vejo nas Escrituras algo que me indica e que me direciona para isso. Bem, a evidência textual que eu falava está no versículo 8, quando fala a respeito das línguas. Havendo línguas, silenciarão. Bem, Paulo diz que em algum ponto da história as línguas irão cessar. Todos nós concordamos com isso. Eu acho que nenhum irmão que esteja a ouvir irá discordar do texto. O texto é claro. Paulo diz que em algum ponto da história, no decorrer da história, para além de si, neste momento em que ele escreveu o texto, irá haver um cessar, um desaparecer, como ele usa, como está aqui na minha tradução, do dom de línguas. As línguas em algum ponto da história irão cessar. Agora aqui a questão é o original grego. Aqui no grego, o verbo que está aqui é o verbo pau, o verbo pao. E este verbo tem o sentido de cessar permanentemente. Quando ele aqui diz, havendo línguas silenciarão, o verbo pauou no grego aqui implica num cessar permanente, num cessar permanentemente e nunca mais haver a possibilidade desse dom ressurgir. Então ele aqui usa o verbo grego, que é o cessar permanentemente. O verbo pauou traz essa implicação sobre o desaparecer. Não é um desaparecer tipo que há de ficar nublado, obscuro e que há a possibilidade de voltar a ressurgir. Não. Aqui Paulo, quando escreve, ele usa o verbo grego com o sentido propositado, que é a respeito do cessar permanente do dom de línguas em algum ponto da história. Então, o verbo paulo diz, uma vez cessado, cessado permanentemente, é a implicação textual do grego.
Agora a questão, Donai, ok, Donai, eu concordo contigo, o verbo grego pode dizer isso, pode dizer que o dom de línguas, de algum ponto da história, irá cessar de forma permanente, e uma vez cessado, nunca mais há de voltar. Agora, Donai, será que consegues pontuar se ele já cessou ou não? Bem, agora vamos para o segundo argumento, que é a evidência histórica. A evidência histórica é que no segundo século, os pais da Igreja já todos afirmavam de forma unânime que o dom de línguas bíblico era inexistente dentro dos seus círculos. Tremendo! Os pais da Igreja do segundo século, homens zelosos, homens de Deus, combateram as heresias, homens que foram prosseguidos pela causa do Evangelho, homens com testemunho de piedade e devoção à verdade e à Igreja, eles todos de forma unânime disseram que o dom de línguas bíblico pertenceu à época apostólica, ou seja, à época em que os 12 e Paulo estiveram em atuação no seu ministério apostólico. Então, os pais da Igreja dizem nos seus escritos que o dom de línguas bíblico era algo próprio para a época do primeiro século. Então, qual é a implicação? A implicação é tu apanhares a história, que é algo real, que é algo literal que aconteceu, que é documentado, que é relatado pelos documentos que nos chegam por meio dos pais da Igreja, em dizer que o dom de línguas bíblicas cessou nesse específico ponto da história, ali no final do primeiro século. Eles escrevem isso ali no início do segundo século, já a testemunhar esse facto. Então, com a implicação textual que eu dei, no grego, que diz há de haver um cessar, pauo, uma vez cessado permanentemente, e depois tu apanhas na história e tu vês que na história os pais da Igreja dizem que cessou, então tu apanhas no grego e diz uma vez cessado já não cessa e continua, não, cessa e fica ali cessado, ou seja, é um cessar permanentemente, é um cessar contínuo, é um cessar permanente, é um cessar, é pauo no grego. Então, se tu, em algum ponto da história, tu tens uma comunidade cristã de homens sérios a dizer que cessou ali, apanhas a implicação do grego, a dizer que o dom é Paulo a dizer, que não sou eu. Abram, capítulo 13, 1 Coríntios, no versículo 8. O amor jamais é vencido. Mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas silenciarão. O grego aqui podem confirmar, os dicionários podem ir aos vossos eruditos. É pauo, é cessar permanentemente, uma vez cessado para sempre. Ok, Donai, o que é que quer dizer com isso? É a implicação histórica. A implicação histórica, os escritos dos pais da Igreja dizem que no segundo século esse dom era inexistente no seu tempo. Esse dom foi próprio para a época apostólica. Então, eu provei aqui que o dom de línguas bíblicos, sim, é idiomas humanos dentro da evidência interna das Escrituras, e também provei que o dom de línguas bíblicas, como eu descrevi, no máximo 3, um de cada vez, dependente do dom de interpretação e a sua natureza, pelo argumento que eu dei agora, eram idiomas humanos. Eu provei que esse dom de línguas bíblico cessou. Cessou pela evidência textual. No capítulo 13, 1 Coríntios, a partir do versículo 8, e pela evidência histórica, que os pais da Igreja disseram e afirmam que o dom de línguas cessou já na sua época. A implicação é o grego, que diz, Paulo diz que há de haver, num ponto da história, que o dom de línguas há de cessar de forma pauo, permanentemente. E uma vez cessado para sempre, não há forma de restaurar. Então, esse dom cumpriu os papéis que eu disse, de juízo para a nação judaica, para equipar os apóstolos numa época em que havia um afastamento linguístico e idiomático, ninguém se compreendia. Então, o dom de línguas auxiliou a igreja naquele tempo para a expansão da pregação. A pregação foi possível até aos confins do mundo, sair ali daquela zona restrita de Jerusalém, por causa do dom de línguas. O dom de línguas cumpriu o seu propósito. E o dom de línguas também tem esse propósito de contrastar com o que aconteceu em Babel, em que Deus desceu e dividiu as línguas, e ali na igreja Deus estava a reunir os povos no corpo de Cristo. Então esse é o propósito do dom de línguas na história. E o dom de línguas cumpriu o seu propósito. E o dom de línguas já não existe mais. Então quem tentar reproduzir, quem tentar falsificar o dom de línguas é mesmo isso, é uma falsificação que se caracteriza por uma ofensa a Deus. E é perigoso porque envolve mentira.
É perigoso porque envolve uma falsa devoção, uma falsa piedade e não tem fundamento bíblico. Então as igrejas devem assumir o seu erro e confessar o seu pecado e dizer: vamos cessar, vamos parar com esta falsificação, que é as supostas línguas estranhas. Então, fiquem com este vídeo e meditem sobre o que eu falei. Vejam com calma. Tentei expressar da melhor forma para conseguir ser o mais didático possível, ser o mais explícito e claro que eu consegui. Então, fiquem com isso. O dom de línguas cessou. E o dom de línguas bíblico não tem nada a ver com o que se fala hoje. Eram idiomas humanos. E já cessou no período do primeiro século. Muito obrigado.